Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, especialmente você, novo membro e também novo inscrito do canal. Faremos um pouco, sobre transição paulista, podendo ser indenizada aí depois de a ANEEL, dar uma resolutiva de um lote que ela tinha, perdeu essa concessão, a empresa entrou na justiça, abriu um processo aí para tentar reverter a situação, porém já foi dado causa ganha para a Alupar. Então, nesse caso, poderia rolar uma indenização para a empresa. Falaremos sobre um pouco. Faremos também do novo aporte. Realizei um novo aporte hoje em Áurea Energia, pequeno, focado mais aí em aporte disciplinar, coisa pequena aí, pensando no reinvestimento de proventos no curto prazo e também anúncio de dividendos. Proventos na SLC Agrícola e Vibra Energia com a segunda parcela para o ano de 2023. Com a alta dos papéis, chegamos ao mês de dezembro com o maior caixa líquido da carteira? É essa a realidade, tá? Inclusive, pessoal, não esperava que esse volume de caixa ficasse tão gordo para dezembro, tá? Pelo contrário, esperava até uma correção mais forte. Porém, faz parte, para quem já tem um tempinho aí de bolsa, sabe que essa alta de curto prazo, ela depois pode ter uma consequência de correção e ali a euforia, vem mudança de plano com pessimismo. Isso é roteiro certo, pensando em médio prazo. Tudo pode acontecer, inclusive também ficar um maior tempo aí com as ações em alta. Não temos bola de cristal, então o certo a se fazer é, se você conseguiu bater a meta em quantidade de ações, na minha avaliação, é ter pelo menos uma quantidade respeitável ali de caixa para que você consiga, no período aí de queda, dormir tranquilo e também consiga ir recolhendo os dividendos no período de alta. Então, empresas correm contra o tempo para anunciar dividendos, proventos, juros sobre capital próprio. Faremos sobre isso também com dados, tá? Não só na questão aí do achismo, mas com dados. Nós temos aí também um dos fatores interessantes relacionado um pouco a ambiente fiscal, Hoje foi aprovada a reforma tributária para o ano que vem, mais de 40% dos economistas acham que a situação fiscal do país piorou. É interessante, falar sobre isso, que lá no início do ano, provavelmente eles tinham o mesmo pensamento. O cuidado aqui que a gente tem que ter é que no início do ano, muita gente, muita gente acreditava que não fazia sentido manter ações, tá? Não fazia sentido, principalmente, manter ações do feijão com arroz, algumas estatais ali no meio. É o caso do Banco do Brasil, que é o feijão do feijão com arroz da Bolsa, tá? Ou algumas pimentinhas, que é o caso da Petrobras. E, por último, com dados positivos lá fora, com o preço do petróleo mais alto, o que você teve de situação? Você teve alta porrada aí, e quem dolarizou o patrimônio acabou pagando, perdendo aí boas oportunidades, tá? Então, passou também a reforma tributária no Congresso, promulgada no Congresso, pode ter alterações para o ano que vem, e isso pode respingar no juros sobre capital próprio, inclusive, pensando nisso, algumas empresas têm adiantado os seus proventos para esse ano ainda, Então, faremos sobre. Hoje tivemos alguns papéis corrigindo, é o caso de BB Seguros, falarei sobre a venda por parte de corretoras gringas aqui no Brasil. Banco de investimento gringo são um dos principais vendedores de BB Seguros. Pelo lado contrário, Caixa Seguros hoje manteve aí leve alta, 0,24%. Os bancos gringos são os principais compradores. Banco de investimentos gringos, corretoras gringas, são os principais nomes compradores. Falaremos sobre isso também. Transição Paulista, Taesa, Transição Paulista manteve a alta hoje. Taesa, 37,32, chegou a subir, depois teve queda, fechou e encerrou em queda. Semins, aceleração, queda de 2%, corrigindo aí a alta de ontem, também. SLC Agrícola, anúncio de proventos, um pequeno valor, porém, mesmo assim, queda de 2%, tá?
Sem enrolação, pessoal, o que nós tivemos? BB Seguros hoje, Genial foi a principal com volume vendido, tá? É importante mencionar que a Genial, ela trabalha, né, aí fazendo a velha operação aspira, né, com o papel, né? Joga o papel para cima, depois vende com preços, diferença pequena ali de centavos para baixo, e depois vai puxando, né, o papel ali com o preço. Mesmo assim, foi a principal volume vendido. Destaca-se Morgan Stanley com volume de vendas em 992 milhões e um volume de compra em 2,44 milhões. Se você for pegar a diferença, né, entre a quantidade vendida e a quantidade comprada, isso daria quase 5 milhões de diferença, e considerando em quantidade de ações, né, isso daria aí quase 180, 190 milhões de ações vendidas pelo Morgan Stanley com relação a BB Seguros. E o JP Morgan, que também rebaixou as ações de BB Seguros, 774 milhões em vendas, 7, aliás, e 74 milhões em vendas, versus 2,660 milhões em compras, né? Uma diferença aí na casa de 150 mil ações, tá? Então, é uma diferença interessante, né? Uma diferença que vale a pena você ter essa percepção de quem está vendendo. Quem está vendendo são as corretoras e bancos gringos, né? Por outro lado, Caixa Seguros, quem que está comprando? E UBS, tá? Então, volume aí na casa de mais de 2 milhões, quase 3 milhões de reais. E JP Morgan, segundo maior comprador, com quase 2 milhões de reais. Então, você tem a percepção de que JP Morgan está mais otimista com o caso da Caixa Seguridade. Que, na minha avaliação, essas duas ações complementam uma boa carteira de seguros, uma carteira de qualidade, né? Dá para ter as duas ali e receber bons dividendos, além também de poder comprar as duas a bons preços. Não é o caso hoje da Caixa Seguridade, na minha avaliação pessoal. Pode bater R$ 15, porém, meu preço médio está na casa de R$ 7, R$ 8, tá? Se for considerar dividendos, fica R$ 7. Se desconsiderar dividendos, o preço médio está em R$ 8. Então, eu acho que sim, justifica não fazer aposta nos R$ 12 se você tem um preço médio que eu tenho que nem agora. Felipe, mas Caixa Seguridade dificilmente voltaria a esses preços nos próximos meses. Tudo bem, pessoal. Então, nós podemos ter uma correção, uma queda aí de 20%, 15%, tá? A depender, claro, ou não, pode continuar subindo. Paciência, o nome do jogo é paciência, tá? Nós podemos ter uma ou outra oportunidade. Enquanto ela não surge, a questão é tentar estudar outros papéis, ler livros, tá? Inclusive, estou relendo o livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações, e você vê muita coisa, né, lá dos anos 70, 90, que, se trazido para o momento atual, é muito parecido, né? Tem algumas coisas que são bem parecidas no jeito que o mercado puxa um papel, como que o mercado enxerga o cenário, né, e etc. Dando continuidade, então, a ANEEL homologou, né, o lote da discórdia em relação à ISA-CETEP. Esse lote foi a leilão, pertencia à ISA-CETEP. Com isso, ela deve receber uma indenização. Para alguns, isso seria, né, o fator para a alta em TRPL4. Para mim, isso daqui, mesmo sendo um valor na casa de dezenas de milhões, que poderia ser indenizado para a empresa, porém não faz o preço que está sendo feito, tá? Inclusive com uma taxa de aluguel altíssimo. Claramente, na minha avaliação, sigo defendendo que especuladores estão utilizando aquele fato da Eletrobras, né, poder começar a vender os papéis agora depois do anúncio de proventos, como base para operar vendido com relação aos papéis, e na outra ponta algum grande comprador de Transmissão Paulista. Alguns acreditam que é o Barsi, né, que utiliza aí o BTG como corretora
Porém, pessoal, tem que entender qual que seria o raciocínio do Barsi, continuar comprando depois da Datacom, tá? Claro que ele tem muita mais experiência que todos nós juntos, porém, na minha avaliação, não faria tanto sentido ele comprar num peso tão forte Transição Paulista após a Datacom, tá? Então, é essa a minha avaliação, a não ser que seja ali pelo critério tanto do VPA, pelo critério de crescimento, e ele, né, poderia ter um peso maior com relação à liquidez, e o caixa dele é superior, né? Então, mesmo assim, tem que aguardar, tá? Os maiores compradores com relação a ontem, continuaram sendo nacionais. BTG, segundo dia seguido, ontem comprou mais de 11 milhões, hoje saldo positivo aí mais de 6 milhões. Bradesco, né, aí com a corretora Bradesco em mais de 3 milhões. XP também mantendo compras, tá? Mais aí de 3 milhões. Então, tem que acompanhar algum critério aí muito mais técnico sobre esses fatores de alta aí no curto prazo. Continuidade, então, em Vibra, né? O que nós teremos? A aprovação de juros sobre capital próprio é cerca de 0,40 por ação, 450 milhões de reais em JCP, você tem que descontar os 15% de imposto retido na fonte, tá? A Datacom é dia 22, tá? Então, provavelmente já abre amanhã no pregão aí com alta, tá? VBBR3, então é importante mencionar isso. Durante lá o mês de agosto, em fato relevante divulgado, você teve a primeira parcela, 0,42, e agora essa segunda parcela, valor bruto aí daria para o ano, né, cerca de 0,80 por ação. Nada mal para uma empresa que tem buscado crescimento também, tá? SLC Agrícola, um valor considerado por alguns irrisório, né, cerca de 24 milhões em JCP, mas uma sinalização na minha avaliação do que as empresas estão fazendo. Elas estão, na maior velocidade possível, antecipando juros sobre capital próprio, que os 15% retidos na fonte entra como desconto ou receita financeira, e estão aproveitando enquanto tem, né, essa manobra, entre aspas, né, essa ferramenta contábil aí, daria 0,05 por ação em SLC Agrícola, com data de direito aí, tá? A partir do dia 28, e o pagamento sendo feito no dia 11. É um papel que eu estou de olho para entrar. Já lancei algumas ordens VAC pensando na compra, tá? É um papel que eu namoro ele desde o início de quando eu entrei para a Bolsa, gostava sim de estudar esse ativo, porém disparou rápido ali em meados de 2020, disparou rapidamente com a alta, né, do setor, e agora o mercado parece que começa a bater tanto no efeito El Ninho, menor produção, safra sofrendo mais, então tudo isso pode acarretar em oportunidade no curto e médio prazo. E empresas correm e antecipam dividendos antes de 2023 acabar. Nós falamos sobre isso em vídeos recentes, e a MZ Group, através aí do Infomoney, entregou alguns dados, né? E você tem aqui em comparação com 2022, anúncio de distribuição com antecipação, sendo 11%, tá? Contra 3%, né? Praticamente 3 vezes mais. 61 anúncios mencionaram antecipação de dividendos em 2023, né? Versus 22 anúncios. Claramente, isso aqui é uma sinalização de que as empresas antecipam um evento para o ano que vem, tá? De mudança para o ano que vem. Portanto, pessoal, esse é o vídeo, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião. No mais, desejo a todos vocês bons aportes e até o próximo.